Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gente que Fala. Eu sou o Ricardo Godoy e olha, não tem como não falar de arte sem falar com esses dois rapazes aqui, viu, gente? Ó, eu tava vendo esse negócio, tem muita coisa boa que a gente vai falar hoje. Vocês vão conhecer, porque o rostinho já é conhecido. É isso mesmo, Júlio Oliveira e Daniel Tonsing, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer. Com certeza. Muito obrigado, eu bem-vindo. Eu falei porque, olha, o Júlio é ator, ele é produtor. Você está produzindo a peça, né? A produção dessa peça, a gente vai falar dela, né? E cantor. Quem o viu em Flashdance sabe o que eu tô falando, né? Muito bem, parabéns, boas obrigado. Atuações. E o Daniel, ator, gente, como ele brincou agora comigo aqui, já não dá tempo de fazer mais nada, né, Daniel? Já é o suficiente, já. Já Ator já demanda bastante coisa. Porque é uma carga emocional desse teatro que você está fazendo agora que... Sim. E que referência de atores americanos vocês têm para fazer esse papel, né? Nossa, com certeza. Né? Do que será que nós estamos falando? Antes de vocês saberem do que nós estamos falando, eu queria saber um pouquinho mais do Júlio, antes de ser Oliveira, e o Daniel, antes de ser Tonsing. Júlio e Daniel, vocês nasceram onde? Vamos lá, Júlio. Eu sou de São Paulo. Eu sou É de São Paulo. Nascido e criado por aqui. Entre indas e vindas, fazendo novela, fiquei morando no Rio de Janeiro há alguns anos. Mas eu amo São Paulo, eu sou apaixonado pelo ritmo da cidade. Quando eu pego férias para ir para algum canto, assim, dá 2 dias eu já sinto falta dessa aceleração que a gente tanto reclama quando tá aqui. Pois é. Mas quando se distancia, a gente sente falta. Mas eu falo isso também, né? São Paulo tem 2 tipos de pessoas, as que amam e as que odeiam. Não tem. Pode conversar com um, fala, eu não quero ficar em São Paulo. O outro fala, eu vou pra... Eu já tive oportunidade de ir também em vários lugares do mundo. Ah, não, eu quero São Paulo. Eu quero buzina. Não é? Meu pulmão tá esperando muito ar puro quando eu vou pro interior, lá pro sítio e tudo, eu quero né? concreto, eu quero Não ponte. E você, Daniel? Eu sou do interior, eu sou de Campinas. Que interiorzinho menor, né? Interiorzinho Quase menor, nada, né? Segunda maior cidade do estado, acho que do Brasil, se abusar. É mesmo? Eu salvo engano, é a segunda do estado, isso é Sim, fato. sim. Mas eu acho que é do Brasil, se abusar. Vamos pesquisar aí, põe aqui embaixo pra gente. Mas a cidade de Campinas é deliciosa, a Zanilda conhece a nossa. Sim, é bem Campinas, pertinho. né? Mas a minha família é bem do interior, assim. A família do meu pai, da minha mãe, são de cidades menores, né? Então eu sempre passei a metade do ano, eu passava ali nas férias, né? E tudo mais, eu passava ali no interior mesmo, assim. Você andou muito na Lagoa do Taquaral lá? Ah, já. Eu moro lá perto. A casa dos meus pais é lá perto. Ah, tá. Você mora em São Paulo atualmente? Eu moro em São Paulo, é a casa dos meus pais, que é em Campinas, que é perto do Taquaral. E aqui eu tô morando num lugar bem afastado do centro também, que é aquele Vila Mariana, uma coisa mais tranquila, sabe? Que legal, que bacana. Júlio, põe um pouquinho mais perto depois ao microfone pra gente te ouvir bem. Aqui tá bom? Tá ótimo. Tá bom, né, Maria? Me ajudando aqui. Quero que vocês ouçam bem essa voz de cantor que o rapaz tem aqui. Infância, que você ficou no bairro aqui em São Paulo, no mesmo bairro que nasceu, ou você foi rodando em São Paulo? Não, sempre aqui. Eu estudei num colégio católico, né? Um colégio francês. Colégio Sion, que fica ali na Avenida de Higienópolis. Um colégio super tradicional, né? Então, eu acho que essa veia artística já era um ponto meio fora da curva, assim. Mas eu nunca tive essa consciência, essa pretensão. Eu sabia que, de alguma maneira, eu era um garoto que não me encaixava muito bem naquele ambiente. Isso sempre foi claro. Lá é muito tradicional, né? O colégio. Exatamente, assim. Eu acho que, mais do que educação, o colégio, ele te instrui como formatação para a vida, principalmente, né? Ah, sim. Te faz ser um grande questionador, um grande formador de opinião. Eu acho que a partir do momento que você consegue sair de qualquer instituição tendo poder para questionar as coisas pelos seus princípios, não pelo que te foi infiltrado ou pelo que te obrigaram a acreditar, isso já é um grande ponto que faz uma vida ser minimamente original, ser a sua vida, né? Que filósofo, meus amigos. Não, eu acho muito, porque mas é isso eu não mesmo. sei de onde que veio esse meu questionamento de sempre indagar por que as coisas eram assim, mas ele sempre aconteceu e de verdade foi de uma maneira legítima. Eu nunca fui um rebelde sem causa, assim. Eu questionava coisas importantes, assim, que pra mim eram importantes. Eu questionava coisas sobre religião dentro de um colégio católico. Eu lembro que aquilo era um grande bafafá. E hoje eu me dou conta, né, do tamanho que aquilo era. Mas na época pra mim era só uma pergunta. Claro, então, era uma dúvida, né, eu digo. Era uma dúvida. E colégio é pra isso, pra gente tirar dúvida, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter o espaço pra poder... E Daniel, a sua infância foi lá em Campinas? Foi em Campinas, mas é isso, nas férias e feriados eu ia muito pra Parapuã. Essas fotos são suas... Aqui com o boizinho atrás é em Parapuã, que é a cidade da minha mãe, é uma cidade bem pequenininha lá perto do Mato Grosso, Paraná, né? Bem interiorzão mesmo. Mas tem cara de arteiro, viu, Daniel? Arteiro, você achava? Eu vi a mesma coisa, Ju. Essa aqui é em Campinas. Que legal. E aqui? Sou eu. Aqui é você aqui pequenininho. Olha, você tá vendo? Todo engomadinho, olha, todo arrumadinho.
mas já era um lorde na até pessoa. parece, só nessa né? época. Essa foto é engraçada, tem uma curiosidade que eu tô segurando o CD das Chiquititas, né? E agora em cena eu tô em cena com a Francis, que era uma das Chiquititas É verdade, da a foto aqui, Francis, inclusive, dessa geração. Olha, que coincidência. E vocês dois, já imaginavam ser o que vocês são hoje? O Daniel tá falando. Você veio... Eu vou ser artista, eu vou ser ator, eu vou ser Com a das cidade? artes. É. Não, acho que não. Com a Quando cidade... que você teve um estalo, um start aí pra dizer, não, é isso que eu quero pra vida? Cara, eu acho que eu demorei muito tempo, assim. Tanto é que eu me formei no colegial e eu prestei artes cênicas na Unicamp, mas eu prestei outros cursos em outras faculdades. Eu prestei arquitetura na USP, relações públicas na Unesp. Então eu saí de lá já meio querendo isso, era uma coisa que eu queria, mas eu não tinha certeza ainda. Que eu fui legal. ter certeza mesmo depois que eu passei, que tava fazendo, depois do primeiro ano que eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Então acho que é isso, sempre teve o desejo, assim, mas acho que escolher ser ator é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a vida do ator é muito, muito difícil, muito difícil. E você, Júlio? Acho que talvez nunca tenha havido um momento exato, assim, sabe? Nossa, escolhi ser ator. Porque eu acho que a gente é obrigado, infelizmente, a reescolher o tempo todo. Porque o tempo todo a profissão tem alguma coisa que empurra a gente pra fora, sabe? Seja Sim, pela a dificuldade falta de até. meritocracia, seja pela falta de oportunidades iguais, seja pela falta do senso de justiça que a gente sente muitas vezes. E é o que é, mas não é uma profissão onde 100% é válido o melhor artista, sabe? Sempre tem muitas outras coisas que são válidas no meio do caminho, que vem antes da competência, principalmente. Às vezes, infelizmente, vale muito mais a influência que você tem em determinado aspecto, em determinada pessoa, que tem poder sobre determinada decisão. O fator beleza, acho que isso tem mudado muito nos últimos anos, mas esse fator padrão é algo que sempre influenciou muito a escolha das coisas, a escolha das personagens. O fator monetário, né, são raríssimos. Acho que o sonho de consumo de qualquer ator, se você perguntar qual que é o sonho da minha vida, é poder continuar pagando as minhas contas através do meu trabalho. Porque tem muita gente que exerce a função, mas acaba tendo que fazer outros trabalhos que não gostam, muitas vezes, para complementar uma renda, para que possa continuar exercendo sua profissão. E é legal você falar isso, porque às vezes as pessoas falam, o Júlio tá 30 anos na história, o Daniel tá 30... E a minha dificuldade às vezes é a mesma em alguns pontos, né? Com toda certeza. Porque nada do que a gente tem é conquistado. Tudo que a gente tem, eu tenho essa sensação de que é muito alugado. Pode ser retirado e perdido a qualquer instante, sabe? E pode ser um vento, né? Que tipo, Claro. tá nesse. Infelizmente, a gente tem vários nomes aí. Pô, fizeram um trabalho incríveis. Eu até acho, da minha opinião, me corrija, vocês têm mais a expertise para eu falar. Ter aquele papel absurdamente importante pode ser ruim, né? Você pega o Daniel lá que fez o Harry Potter da vida lá, o cara só é visto, não é? O Radcliffe, isso. Ele é só visto como essa personagem. Ele já fez diversos filmes bons, ele fez o música não, chama teatro, e ainda é o Harry Potter, né? Então às vezes é ruim eu isso, acho né? Que, assim, tem os prós e contras, né? Tem os benefícios que ele deve ter colhido muito Muito, disso e tal, claro. mas tem um papo muito interessante, inclusive o empresário dele, quando ele tava... Acho que para começar o 5º filme do Harry Potter, falou assim pra ele: olha, Daniel, você precisa fazer alguma outra coisa da sua vida, porque senão você vai ser pra sempre o Harry Potter. E aí o Daniel fez na Broadway Echoes, que é um espetáculo do Peter Shaffer, Sim, um espetáculo super famoso. Lindo. Tem uma foto super conhecida dele nu em cima de um cavalo, Sim. que repercutiu a internet toda. E ele fez esse espetáculo, que é um espetáculo difícil. Mas ele fez agora adulto já. Não, ele fez já faz uns anos. Faz anos já, com uns 10 anos por aí ou mais, eu sei. E aí na capa do The New York Times saiu, ele não é Harry Potter, Uau. é Daniel Radcliffe. Ele precisou disso, né? Pois é, mas é o que eu falo, somos sobre essas escolhas, sabe? Que bom que tem um empresário, imagina. Sim. Foi, né? Hoje eu não sei, mas ele foi o adolescente mais rico do planeta. Ele tava com a vida completamente estabilizada. Pra ter um empresário com essa visão a longo prazo, nossa, é um tiro certo muito grande, né? Não é pra qualquer um. E o legal dele, porque ele conseguiu sair dessa marca, porque nem sempre você consegue. Você pegar são momentos, né? Sim. Há uma diferença entre uma carreira e um sucesso. É isso que eu quis dizer. Sucesso, né? Então, falando nisso, a gente vai pra um outro ator americano que fez Esqueceram de Mim, não é? Sim, me ajuda a lembrar o nome dele. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Que também
não emplacou mais da maneira que emplacou no Esqueceram de Mim, né? Tanta coisa aí no meio do caminho também. Né? Muita, Nossa muita, Senhora. uma carreira grande. Bom, vamos falar agora de carreiras boas. Falando de carreira, vamos falar de coisa boa. Porque, olha, depois a gente vai tentar falar, porque não vai caber no programa, vocês são obrigados a voltarem, porque tem tanta coisa boa pra falar Vai de ser um vocês prazer. aqui, né? E, aliás, eu já vou contar bastidor. Tentando trazer esses meninos pra cá já faz algum tempo, alguns Faz alguns meses, meses. né? Eu liguei pra ele e falei assim, tô saindo 5... Ele me respondeu 5 horas da manhã, meus amigos. Mas eu tô indo fazer academia, depois tô indo fazer ensaio, tô indo fazer... Porque naquela época você estava entrando pro Flashdance, né? Eu tava de verdade. Olha, foi Ele tava foi um momento muito louco. com o espetáculo que a gente vai falar, mas ainda já ensaiando pro próximo. Não, e o Flashdance, nós ensaiamos, assim, teve dias de 12 horas por dia. Você falou. E não é um lugar onde a gente consegue simplesmente fazer coisas simples. É tudo muito no nível de adrenalina máximo. Cantando, dançando, atuando ao mesmo tempo. Enfim, Flashdance é um musical muito referência, né? Sim. De cansaço, pode ter certeza que você esse é um teve musical todas. referência. Eu passei muito tempo fazendo Brokeback Mountain, ensaiando Flashdance, tentando ter o mínimo de vida Foi essa pessoal, época que eu conversei contigo. tentando treinar por uma questão de necessidade mesmo, para conseguir ter resistência física, para conseguir fazer tanto Flashdance quanto o Brokeback. Muitas vezes que eu chegava de madrugada, era o horário que eu usava para produzir o Brokeback. Porque tem muitas demandas que a gente tem que fazer diariamente. Burocrática, né? Expectativas de público, Sim. borderô, transição de cenário, dividir equipamento, direitos autorais, as pessoas que não são daqui, que são do Rio de Janeiro, que vêm pra cá para fazer o espetáculo. Ah, do Brook tem gente do Rio? Tem gente do Rio de Janeiro que vem pra cá para conseguir fazer o espetáculo. Caramba. Tá desde o início, quando estreou. Caramba, sério? Então é um vai e vem semanal quase. É um vai e vem semanal. É uma ponte aérea, mora no avião, gente, não Pois tem é. como. Eu já fiz isso também, eu sei como é que é esse lance aí. Mas ele já deu spoiler, a gente vai falar um pouquinho do Segredo de Brokeback Mountain, que foi um filme mundialmente conhecido. Foi um filme, tá aí um pouquinho das imagens já. Foi um filme que ganhou Oscar, né? 3 Oscars, exatamente. Foi de cada 11, né? Isso, foi de cada 11, ganhou 3 Oscars. E olha, gente, eu falei, quando eu tava lendo a pauta, falei, que desafio escolher 2 atores americanos que fizeram esse trabalho brilhantemente e ganhou e sabia que tem você é a referência agora Nossa. do Jack, você é a referência do Ennis. E aí, como é que foi, o que é, pra quem não conhece ainda, o Segredo de Brokeback Mountain? Podem ficar à vontade aí. Olha, sempre é de uma responsabilidade muito grande quando você faz algo que está no coletivo de todo mundo, naquele coletivo imaginário, porque já é uma referência muito grande, né? E as pessoas são muito apegadas, né? As coisas. Então, sei lá, isso para qualquer ator. Quando você vai fazer um remake de uma novela, Sim. a comparação é inevitável. Quando Você fez uma, né? Já sabe como é que é isso, quando você né? vai fazer, sei lá, um espetáculo biográfico de algum artista, sempre você está sujeito à comparação, porque ela é inevitável, ela vai acontecer, né? 2 atores fazendo o mesmo papel também estão Sim. sujeitos à comparação. Isso acontece o tempo todo. Sim. O que eu acho que é muito bacana, e é um grande mérito da nossa direção, do Moacir Góes, Uhum. o Moacir, ele sempre soube muito bem o espetáculo que ele queria contar. E ele, além de cineasta, por incrível que pareça, é uma pessoa que nunca se prendeu ao filme para conseguir contar essa história. E eu concordo muito com o ponto de vista dele, porque se for para fazer exatamente o que é o filme, não faz sentido você reproduzir um espetáculo. Eu li que a montagem de vocês está até diferente de algumas montagens fora do Brasil. Sim, Eu a fiquei nossa montagem impressionado. é uma montagem exclusiva. Pois é, eu fiquei... O texto é o mesmo, né? Sim, Porque sim, os sim. direitos autorais são Sim. réplica em qualquer lugar do Uhum. mundo. Mas essa montagem é uma montagem muito específica, porque... Vou dar um spoiler que não é spoiler, mas é muito interessante. Ela conta o ponto de vista do Ennis mais velho, ao final da vida, morando sozinho num lugar completamente abandonado, revivendo todas as memórias que um dia fizeram ele pulsar de verdade. Eu acho que isso que dá o enredo pro espetáculo, porque fala, eu fui assistir já, e eu digo no começo, o que aquele rapaz está fazendo lá, né? Aí dá 2 minutos e você fala, é ele! Você dá aquele estalo no início do É um espetáculo. enigma, né? Todo mundo tem essa sensação eu falei, mesmo. porque realmente vocês vão entender, quem for vai entender. Fica lá, a personagem está ali rodando no cenário, de repente acontece uma coisa que ele não participa da cena diretamente, mas peraí. Aí fala, olha isso, porque ele tá... O olhar do... Aliás, como que chama o ator mesmo? Me fugiu o nome dele. Marcelo Brou. Rapaz, Marcelo, parabéns, viu? Marcelo um querido. Inclusive ele, quem assistiu o projeto em Londres,
teve a ideia de trazer para o Brasil, comprou os direitos e fez com que a gente foi pudesse ele. realizar aqui. E ele Exatamente. faz brilhantemente. Aliás, enfim, tá todo mundo bom. Mas continua. O que é a história, para quem duvida não conheça, mas como é que é a história do Enes e do Jack? Vai, Daniel. Porque você simplesmente tá atuando no lugar de um tal de Ledger aí, você já ouviu falar, já um Heath Ledger. Um atorzinho aí, né? Quase pequenininho aí. Pequenininho, nem Umas fez pessoas Coringa, conhecem. nada, mas tudo bem, continue. Por isso que eu falei a referência. Tem dois nomes que dá, opa, Sim, eu sou a referência. Sim. E aí? Mas eu acho que essa coisa da referência também tem muito... A gente sempre traz a nossa assinatura, né? E acho que o interessante de trazer interpretações é isso. Cada interpretação vai ser uma interpretação e passa pelo conteúdo humano que é o ator e o ponto de vista e tudo que a gente pode acrescentar e agregar para esse personagem, para essa história. E que só a gente pode fazer isso, né? Então, para mim, é muito especial contar essa história por conta disso, assim. Eu sou um garoto do interior, que veio do interior. Eu cresci muito dentro desse ambiente, desse universo, né? Parapuã, para mim, é um imaginário que eu trago muito pra peça, assim, que é aquela foto que eu te mostrei. Sim. Do boizinho. Porque traz um pouco essa cultura, assim, do interiorana, né? De como a coisa ali, às vezes existe um pensamento mais conservador, uma coisa onde todo mundo sabe de tudo que acontece, né? Então, aí eu trago para a história do Enes e do Jack. Além de da história se passar no interior, que assim como é nos Estados Unidos, aqui no Brasil também existem esses interiores, além de ser essa cidade mais reclusa, mais afastada das grandes capitais e das grandes discussões, dos grandes movimentos de progressistas e mais modernos, né, e avanços sociais, ela também se passa nos anos 60 e 70. Durante 20 anos. 60 a 80, um negócio assim, 1963, mais ou menos, 2, 3, até 70 no início do filme, lá, mas depois passa 20 anos a história toda, né? Então é isso, é de 60 a quase 80 ali, né? E então, além disso, tem esse agravante que é a coisa da época, né? Uma época onde a coisa era muito mais repressão conservadora, a repressão era ainda maior. Então é isso, são esses dois personagens tendo que lidar com essas máscaras sociais. E ainda se passa numa montanha a história, né? Na Brookback, né? Na montanha. Que é o grande refúgio deles, né? É como se a montanha fosse exatamente essa representação desse lugar onde eles podem minimamente ser o que se é. Se despir, né? Literalmente, totalmente, dessas máscaras sociais que eles têm que vestir. Eles são dois cowboys, não é isso? Conta aí pra gente. Bom, a história conta a história de dois cowboys, dois garotos metidos a cowboys, que vão pegar um emprego desesperadamente de temporada, de dinheiro, né? Que acontece de temporada em temporada para subir a montanha com as ovelhas e cuidar delas, pastoreando para que, né, o rebanho o rebanho não se dissipe, os predadores não ataquem, enfim. E eles vão descobrir no meio desse trabalho uma relação muito única, que vai mudar a vida deles em relação ao mundo, né? E que vai se perdurar ao longo de aí quase 20 anos, com encontros muito pontuais que vão gerando uma certa insatisfação e vão fazer com que muita coisa vá degringolando no meio do caminho, até que tem uma hora que de fato acontece alguma coisa, acaba onde ele acaba. E é uma reflexão muito grande, né? Porque apesar de ser uma história que se passa aí em meados de 1960, a gente se questiona por que essa história ainda continua tão atual? A pergunta que eu queria fazer para vocês também, lá pegando o enredo, né? Tá diferente hoje de 1960? Olha aí, né? Você já deu um spoiler que não. Pois infelizmente, eu acho que assim, a discussão sobre representatividade, sobre existência, sobre os direitos que todo mundo tem, eu acho que ela tá muito mais em circulação. Mas eu não acho que isso necessariamente, como eu já disse aqui, a gente não tem lugares muito conquistados. Eu sinto que é tudo muito de aluguel. Sim. E isso fica muito claro quando a gente vê um movimento repressivo muito forte que tem acontecido recentemente pelo simples fato das pessoas serem o que são. Não é pelo fato das pessoas fazerem alguma coisa contra a existência de alguém. É simplesmente por ser quem se é. Como que pode, né? O que a pessoa ser o que ela é incomoda você, que não tem nada a ver com a história da pessoa, e você age de uma maneira agressiva e afins, que a gente vê aí em todos os lugares. São muitas camadas para discutir isso. A gente não teria tempo para tudo isso aqui, né? Vamos voltar um pouquinho no Jack e no Enes. O Enes, ele é espanhol, ele é alguma coisa assim, porque o nome Enes del Mar tem essa pegada mais Espanha ou México. O que o Enes é? Eu não me lembro. Vocês sabem
dizer? texto não diz, Não nada, diz, não né? dá essa Porque eu não me informação, assim. lembro. Só o sobrenome que dá a entender que talvez ele tenha alguma ascendência mexicana, latina. Porque é né? muito engraçado o Ennis, porque ele teria essa descendência, como a gente tá falando, pensando no nome dele, mas ele é muito recluso, né? Ele é um cara de poucas palavras, um cara que... o olhar dele expressa muito mais que as palavras e ações, às vezes, né? Eu tenho a sensação de que tem, a gente já falou sobre isso, inclusive, não sei se foi com você que eu falei, de que tem um jogo de palavras nos sobrenomes dos personagens que a autora usa isso muito inteligentemente. Por exemplo, o sobrenome dele é Enis Del Mar. Enis Del Mar, para mim, me soa muito o mar como aquela possibilidade tanto de tranquilidade, mas que também... Quando vem aquela tormenta e é de uma força e tem todo um ecossistema ali dentro funcionando, o Jack Twist. Não, o Jack Twist, ela acertou Né? o sobrenome dele. Não Beers. teve como, né? Então eu sempre acho que são sobrenomes que tem Um jogo de spoiler, eu palavras queria ali. bater no Ennis o tempo todo, gente, acredite. Vocês vão entender por quê. Queria mesmo. E vou lá bater no Ennis ainda, né? Mas pra quê? Por quê? O que ele Porque, fez? pô, aproveita a vida, meu amigo, né? Eu vou começar a contar, não pode. Eu amo essa indignação que a plateia sente. Não é? Bom... E o Jack, ele faz umas borradinhas também, né, durante... Mas é claro, claro. Não dá pra defender 100%. Mas quem Mas movimenta a roda ali pra eles poderem estar juntos... É, o Jack o tempo todo. Mas sabe? eu vou dar... Eu sou suspeito, mas aí cada um vai começar a defender o seu personagem. Entrar no debate. Justo. Não, tá certíssimo, né? Bom, qual foi o maior desafio? Quem pegou a primeira história, você ou Daniel? Eu Você. comecei antes no projeto. No projeto. E até porque você tá dirigindo, tem razão, né? Tem erro do apresentador ao vivo. Gente. Mas tudo Imagina bem. que isso. Como que foi construir o Jack? Como foi construir o Ennis pra você? Quando você entrou, que você pegou o projeto já encaminhado, você então teve o bebezinho ali, né? Pra construir do zero. Foi. Eu tive muito mais tempo que o Dani, na verdade. Até porque quando o Dani chegou, a gente já tinha um conceito criado. Não dava muito pra se reinventar a roda, mas também ele conseguiu colocar a assinatura dele no espetáculo, claramente. Sim. Tá. Eu acho que o Moacir, ele dirigiu o espetáculo de uma forma que nós ensaiamos, e isso é uma curiosidade maravilhosa sobre a peça. 90% do tempo dos ensaios, acho que nós ensaiamos 2 meses e meio, nós passamos 2 meses e 1 semana numa mesa como essa, com todo mundo lendo Ensaio as de suas leitura. falas, um ensaio de leitura. Ele só levantou da mesa quando ele tinha certeza absoluta que era insuportável já o trabalho de tanto que a gente conhecia sobre esse universo. E ele desenhou muito na nossa cabeça a pobreza, a mesquinhez, a maldade, a inocência, até a gente ter certeza do que estava apontando e a partir disso ter liberdade para navegar dentro desses sentimentos propostos pela direção, mas com uma partitura minimamente ali já equilibrada. Então vocês passaram quase o tempo todo na montanha mesmo, tempo ensaiando, todo né? quase na montanha. Analogicamente falando, Foi. aí, na analogia, aliás, falando, né? Olha, que legal, que bacana. Como que você fez? Porque eu falei agora há pouco que o Ennis se comunica muito mais com o olhar, não é? Sim. Como que o Ennis faz, na tua visão? Porque vocês acabaram de falar que colocaram vocês dentro da personagem que para fugir mesmo do que... Porque ali isso não é uma cópia, não é um cover, não é um trabalho de cópia, né? E sim de construção dentro de algo que você não pode mudar, mas você pode criar. Como que foi trabalhar o olhar do Ennis pra você? Porque ele gritava, porque o doido quer resolver umas coisas lá, mas não tem coragem, é isso? É que ele não sabe, eu vou né? socar ele, meus amigos. Eu acho que pro Ennis falta um traquejo social que ele não tem. Ele tem dificuldade de lidar com pessoas. A gente até brincava que ele se sente muito mais confortável lidando com animais, com cavalos, se isolando na montanha. Então ele tem essa coisa do isolamento social, assim, da dificuldade de expressar emoções, sentimentos. E é isso, o conflito dele é um conflito interno, assim, né? Ele não consegue, igual o Jack, que é um pouco mais Twist. desenvolvido, mais twist, e que ele consegue botar um pouco mais pra fora, ele tem uma ousadia maior. O Ennis não, o Ennis ele fica muito aprisionado dentro de si, e de não conseguir ser ele mesmo, assim, ele tem esse conflito. E uma coisa que pelo menos eu descobri, e a gente nos ensaios também, a Dani Stirbolov ajudou muito a gente nessa... pelo menos quando eu entrei agora para a temporada de São Paulo, a entender profundamente os personagens, as nuances, os detalhes. Então, para mim, uma coisa que pegou muito do Ennis é que ele sempre quis ter uma família. Ele perdeu os pais muito novo. Tá. Então, ele cresceu meio órfão, assim, né? Então, para ele existe esse conflito enorme que ele quer ter uma família, mas como que ele vai ter o homem que né, a pessoa que ele ama, que ele é apaixonado, não é possível ter uma família A com essa cultura pessoa. não permitia, Não né? A permite, situação não imagina. permite. E aí ele traz até o relato, né? Não sei se eu posso dar esse spoiler, mas... Pergunta para quase diretor aí, Pelo amor de Deus, até parece. Mas existe um relato que ele traz de 2 homens que viviam juntos, que é um momento bem pesado, assim, bem intenso da peça.
que ele viu quando ele era criança. Que esses homens foram brutalmente assassinados porque eles estavam morando juntos. Isso, ele fala. Então, pra ele não existia essa possibilidade de estar junto com outro homem. E ao mesmo tempo ele tem a família dele, então ele quer ter a família Tem dele. 2 filhos, né? Duas filhas, a esposa. Ele ama, né? O Jack Ele também ama. tem filhos, né? O Jack tem. Tem. O Jack tem um garoto. Um garoto. Mas parece que a família do Ennis é muito mais presente ali na história, né? O Jack é um pouco viajava mais muito. desapegado da família dele. O Jack viajava muito, né? E dá pra ver até uma foto aqui, depois a gente coloca maior no pessoal de casa, a expressão do Ennis, né? Que eu falei, ele fala. Eu vi o espetáculo, mas a personagem fala muito com os olhos ali, né? Muito. Nossa. Ele é calado, ele é mais. Ele tem muita. O que expressa nele é a postura, é o olhar, são poucas palavras. Ele é um homem de poucas palavras. O Jack, como foi pra você construir? Porque você vem do Grease, você vem do Madagascar, que é tudo expansivo, tudo, né? Por mais que Exatamente. o Jack, ele é bem expressivo, literalmente, mas você teve que dar uma controlada mais ali, porque tem hora que o Jack quer pegar o Ennis pro pescoço, né? Claro, E eu acho quase que essa pega, gente. Vocês vão ver por quê. É uma indignação, né? O Jack é um indignado com a vida. Ele não aceita a vida do jeito como é. E ele questiona, mas ele não se rebela contra o sistema. Isso é muito interessante. Ele se adapta no que ele tem que se adaptar. Ele encontra uma família, ele encontra uma esposa. E um papel, aliás, muito bem feito. Precisamos falar dela, que é a Frances Helena Costa. A Frances é uma Que faz a esposa uma atriz do Ennis. brilhante. O que ela traz de peso, de brilho, Claro, porque de ela... competência pro espetáculo é E inacreditável. tem uma parte que acontece tal coisa lá, que eles vão saber o que é que tá falando, em que ela sofre bastante ali, né? E aí a expressão da atriz, meu pai... fala, gente, Muito! E é difícil, né? Porque ela tem grandes momentos de silêncio no espetáculo. Tem, é a história do olhar que eu falei, Exatamente. vocês fazem muito bem. Os três, Bom, obrigado. literalmente. Aliás, o Marcelo, né? Ele faz mais que todos vocês a expressão, Sim. porque ele não tem fala. É o único recurso que ele tem, né? Pô, é a única fala dele, assim, não, ele fala no final, se não me engano, né? Fala. Mas realmente é muito louco, porque o que ele tá fazendo aí? Mas são 2 minutos só, gente, você vai entender na hora por quê. E aí, como que foi fazer? Segurar, porque quem viu você no Flashdance, fala assim, como não é a mesma pessoa, não é? Olha, eu acho que a graça é essa, né? A gente poder fazer coisas diferentes do que nós somos, assim. Eu claramente sou um questionador da vida, já falei isso aqui anteriormente, mas eu acho que é isso, o Jack ele ainda tenta se enquadrar em algumas coisas, né? Ele ainda tem um pequeno molde para tentar sobreviver. Porque naquela época, Não era um jovem. um trejeito a mais, uma rebolada a mais, era morte. A ideia sabe média disso, do Dennis e do Ennis e do Jack, vocês lembram do início da É história? 19 e 18. 19 e 18. Isso. Então tinha muito que aprender ainda com a vida, né? Imagina o conflito eles são, que eles... e já trabalham há muitos anos. Pois é. Já tem que resolver a vida há muitos anos, né? Agora, aquele contratante lá, vamos conversar que é outro que tem que apanhar, né? Você vai entender por quê, pelo amor de Deus. né? E ele, engraçado, né? A gente já falou sobre isso, né? Sobre como que o texto envelheceu. É a maior representação de muita coisa que acontece hoje. De né? hoje. Tem Exatamente. gente que é igualzinho, quase até a mesma fala, decorou o texto, gente. Que loucura. E agora um pouquinho do... O que o Daniel tem do Ennis... Ou não tem nada aí repita a pergunta pro Jack. Acho que tem do Júlio. bastante. Eu acho que pra mim tem essa coisa do interior, assim, né? Que eu me reconheço nisso, você falou. muito nisso. E eu me reconheço muito nessa coisa também de ser um pouco mais calado, às vezes mais tímido, né? E de me expressar de outras formas que não seja através da fala e tudo mais. Então nisso eu me reconheço muito com o Ennis. Com Ennis. Mas aí você não fica brigando consigo mesmo como o Ennis fica. Olha, eu brigo Às bastante vezes fica. também, viu? Não vou mentir, não. Segredos, meus amigos! E o Júlio? O que o Júlio tem um pouquinho do twist, quer dizer, do Jack? Olha, eu acho que o Jack tem uma coisa que eu admiro muito. Ele tem um traquejo social pra vida, de conseguir andar por caminhos muito diferentes e, pelo menos até os 39 anos, conseguir fazer isso muito bem, né? Passar muito bem por eles. Eu acho que a minha profissão e o jeito como eu me criei na vida como pessoa me ensinou um pouco isso. Acho que produzir vem um pouco disso também. Tem um pouco da gente ser um pouco articulado para conseguir juntar pessoas, somar forças, pensar em estratégias que possam funcionar. Eu acho que ele é um grande pensador, inclusive faz planos a peça inteira sobre uma possível vida com ele. Sim, ele tenta por 20 anos a história, né? Que ainda seja meio mascarada pela Sim. sociedade. Olha, não vai morar sozinho com o cara, vai morar ali junto no rancho.
com o pai, como se fossem 2 ajudantes, 2 amigos. Ele tem possibilidades, ele tem uma esposa, ele sabe que o outro tem uma esposa, enfim. Ele encontra articulações para fazer com que a vida dê certo. E eu acho que é isso, porque nem sempre na nossa história sobrevive o mais forte ou o mais competente, mas às vezes o mais articulado, flexível, né? sabe? Exatamente. Dani, ainda, Júlio, você está falando bastante da produção, né? Porque como que você faz para tira a gaveta do ator, põe a gaveta do produtor, tira a gaveta do produtor, põe a do cantor, tira a gaveta do cantor. Como que você faz essa maluquice? Eu não dou conta, gente. Tem um nome perfeito para falar isso, se chama assistente de produção. Se chama Yelon Daniel. O Yelon é meu parceiraço. Ele que, desde o começo, quando eu decidi produzir a peça, conversei com ele, ele topou. E é uma pessoa que, assim, de verdade, assim, faz tudo. Ele é um garoto super jovem, ele é ator também cantor, também esteve no elenco de Flashdance. Que legal. Ele fazia o Jimmy. Que legal. E tá começando também a articular suas raízes também. Vamos trazê-lo aqui para conversar, produção, então. Vai ser um prazer. Ele vai ter muita coisa para falar, tem uma história também de vida interessantíssima. Sério? Que legal. E eu sou a pessoa das ideias, e ele é a pessoa da organização. As minhas ideias eu falo, são essas. E aí, como que a gente organiza? Preciso que você me lembre disso, que daqui a 5 minutos eu esquecerei. Aí ele me cobra e coloca isso. E é muito bom, porque você tem que trabalhar com pessoas que são diferentes de você. Pra trabalhar com quem pensa igual é briga total. É de função, não tem porquê, né? Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. No bate-papo que tivemos lá no final do espetáculo, você fez uma fala para nossa amiga Del, que tá em Portugal agora, um beijão para ela, para variar, sempre incrível. Eu cobrei dele, quando que ela volta, né? Pois essa atriz, eu sou suspeito, eu vou passar o programa inteiro daqui até o final falando quanto eu amo essa mulher. Mas ela foi numa gentileza, eu tava do lado dela assistindo o espetáculo, daí ela batendo palmas pro ano, eu falei, gente, ela gosta dela, né? Ela é perfeita. Aí o Júlio manda um beijo pra ela no final do espetáculo, aí eu falei, você conhece? Eu falei, meu amigo, eu adoro, ela falou muito bem de você. Já trabalhei com ela várias vezes. Nós trabalhamos juntos com o Juca de Oliveira. Nossa, que legal. O último espetáculo que ele fez em vida foi incrível. E a Del, eu não sei te falar se ela é melhor como atriz ou como pessoa, de tão competente que ela é nas duas coisas. Humilde, É uma pessoa maravilhosa e é uma atriz incrível. Inacreditável. Um beijo, Del. Volta logo pro Brasil. Mas o que você falou pra gente aquele dia lá, a dificuldade às vezes de produzir. Não é? Você falou um pouquinho sobre esse espetáculo. Você falou assim, olha, ou eu fazia tal investimento, ou eu fazia tal investimento para as coisas rodarem. Essa dificuldade é comum, Júlio? Muito, o tempo todo. As pessoas não acreditam no teatro. Isso é um fato, ponto. Muitas pessoas que me apoiaram para fazer o Brokeback, não apoiaram acreditando no Brokeback. Apoiaram acreditando no que eu represento como ator pela minha trajetória. Tá. E eu fiz uso disso para redesignar esse caminho, pegar uma curva e trazer isso pro nosso espetáculo. Eu fiz inúmeras parcerias, vendendo o meu alcance como pessoa. Tá. Para conseguir trazer isso pro E também é um mérito real, a gente vê teu trabalho. Tá super válido. Mas é só uma constatação, não é bom nem ruim, é o que é. E as pessoas viram que foi muito bom, sim, mas o filme também te deu peso ali equilibrado pro seu projeto. Olha, tá aqui, viu? Não tá aqui não, não, meu filho. Eu fico muito feliz porque a gente tá vivendo um momento que, assim, a gente tá competindo com coisas que são muito difíceis de competir. A gente tá no meio de uma Copa do Mundo, né? E nós estamos fazendo Brokeback Mountain, não é com sessões com casa muito cheia ou cheia. Gente, sessão esgotada. São sessões esgotadas com fila de espera, com gente voltando para casa, com cadeira sendo colocada aonde quase não pode na lateral do teatro para que as pessoas possam assistir. Isso é um presente, Ricardo. Sem que, assim, dúvida, meu amigo. Toda vez eu agradeço muito isso. Acabou a peça ontem, eu mandei uma mensagem para todo mundo no grupo, falei, gente, obrigado. Não se esqueçam, porque às vezes a gente tá vivendo momentos tão gostosos da vida e a gente só se dá conta depois. E eu quero que todo mundo lembre que a gente tá sendo muito feliz agora. Teatro Estúdio. Conta aí, Daniel. Teatro Estúdio. Teatro Estúdio, a gente vai estar de sexta, sábado e domingo até dia 2 de agosto. 2 de agosto. Sexta e sábado às 8 e domingo às 18, às 6 horas. Tá no Simpla? Tá no Simpla. Ou através do nosso @ também, que é muito fácil encontrar, @brokeback.teatro.
@brokeback.teatro. Lá tem a gente, tem mais informações, tem todos os arrobas de quem a gente falou Tá aqui. fácil demais, Futuro do gente. espetáculo, que depois da temporada do Teatro Estúdio tem uma novidade, depois a gente pode até vir aqui para contar com exclusividade. Eu vou fazer que nem eu fiz com o Tator, vou trancar lá no banheiro, deixa eu sair enquanto ele não me contar. O João veio aqui, ele tá, como que chama, assistente diretor do Carlinhos Machado. Sim, amo Carlinhos. O Carlinhos é um beijo. E aí ele falou, tem um projeto novo, eu falei, você vai contar. Ele me contou no bastidor depois, né? Eu não posso contar, que pena, gente. Mas olha, você não foi em junho, agora em julho, vá, porque tá lotando, tá esgotando, né? Vocês estão vendo aí. E daqui a pouquinho vai ter que assistir em pé, nem cadeira vai caber mais. Tá vendo? Que É só legal. o bombeiro deixar. Então, não vai rolar, acho que não vai tudo bem, vai ter que ir pra próxima sessão. Então tá aí, Teatro Estúdio, na Conselheiro Nébias, então facinho ali no centro da cidade de São Paulo, não é? Santa Cecília. Santa 6 Cecília. minutos do metrô Santa Cecília. Olha, gente, não Do tem ladinho. como. O segredo de Brokeback Mountain, com esses dois incríveis. Agora, eu quero uma pergunta opinativa de vocês, como espectadores do espetáculo agora, não como atores do espetáculo. Eu vou dizer muito na entrelinhas, porque senão a gente vai contar um segredo do final do filme, tá? Então, eu queria que você só analisasse o final do filme e me dissesse. No filme, não, perdão, do teatro. Porque eu falei filme? Porque no filme acontece uma ligação do Enes para uma pessoa, não é? Você já sabe do que eu tô falando. Sim. E, eu não sei, vá assistir, meu amigo, você vai descobrir o que eu tô falando. Não é nada para deixar uma atenção, né? Claro que não, mas é assim, pra vocês entenderem por quê. Eu queria a opinião deles pra vocês entenderem quando vocês forem assistir. E aí, a esposa do Jack fala alguma coisa pro Enes, certo? E aconteceu X, aconteceu Y da forma H. Foi daquele jeito mesmo? É claro que não. Porque eu o Enes... acho que mantém a dúvida. O legal é, tipo, pode ter sido, pode não ter sido. Mas o Nunca Enes, saberemos. agora eu tô falando com o Enes aí, ele acredita nela? Ou ele... Porque tem uma... No filme aparece em determinada cena lá de uma outra situação, certo? Aham. E aí... Que é aquela cena que eu descrevi pra você, né? É... Da violência que ele presenciou. Isso, não dá muito spoiler, meu amigo. Sem senão, sem spoiler, sem pelo amor de spoiler. Deus. Olha o diretor aí. Eu acho que o Enes, ele não acredita nela, né? Ele não é nem não que ela esteja mentindo, porque talvez tenha chegado nela essa informação. Isso. Né? Mas Então- será que ela não escondeu, não? Pode ser Porque também. devido à São situação... muitas camadas, né? Essa São. cena é uma cena de muitas E camadas. te faz se refletindo. Isso que eu gosto de teatro. Você não sai lá dizendo, legal, vou comer a pizza e acabou a história. Não, você fica conversando ainda na pizza. Sim. Por que aconteceu, né? Foi isso mesmo? Existem inúmeras teorias sobre isso, inclusive no próprio filme. Na maneira como essa cena é editada. Se você prestar bem atenção, a maneira como ela é... A sucessão de... A ordem Que da como a edição... maneira é editada, ela permite com que você questione muitas coisas. Sim. Você pode questionar se isso aconteceu, se isso não aconteceu, O que ela tá falando ou o que ele pensou? se ela mandou isso acontecer, Isso eu não tinha pensado nessa teoria da ou se conspiração. ela está... não, essa é uma teoria, assim, não é nem minha. Então mas- agora. Não, essa... Ok, é o nosso amigo aí. Ele Essa conta- teoria existe, essa teoria... A Anne Hathaway fez um Ela papel mandou- maravilhoso. Então Se ela vocês descobriu tal pesquisarem na coisa, internet, resolveu tem tal várias teorias coisa, sobre caramba. o que aconteceu com Jack Twist. É uma das perguntas que aparece sempre quando você começa a escrever. Muita gente já perguntou e o próprio Google sugere. E uma das teorias é de que a Lorraine tenha sido a responsável por Não, isso que que aconteceu. Aquele quase que ele falou. Eu falei o que é. Vou Isso eu contar, fiquei ele chocado. foi pra Disney sem ela, ficou brava, gente. Foi isso. Mas eu confesso que eu saí... Eu já sabia a história do filme, já assisti o filme. O filme... Acho que uma das questões do filme de colocá-lo até nesse patamar de incrível, 2005, 2026, tá a mesma coisa de importância. Parte dessa cena, porque foi tudo uma luta, né, e um resultado que eles não esperavam de alguma maneira, tal, e de repente foi mesmo, poxa vida, porque tão comum aconteceu o que aconteceu, né, ou tão absurdo aconteceu o que aconteceu, na verdade, ao mesmo tempo, né, segundo a versão dela, né, tão incomum, mas pode acontecer. Será que aconteceu mesmo? Realmente você sai assim, é muito louco. Eu acho, honestamente, que a história caminha para que tenha acontecido o pior. E eu falo Da isso... maneira que o Enes pensa, da maneira imagina. como... não, com isso eu não tenho sombra de dúvidas. Nunca conversei com a autora, mas eu acho que é muito claro, porque isso fortalece muito a história. Isso fecha muito bem o final do Fecha. Jack Twist, porque sobre os preços que se paga na vida por se ser quem é. Não acho que uma autora tão inteligente como foi, escrevendo fazer uma coisas coisa tão perspicazes, ia escrever uma simples tão coisa simplista, através né? do acaso. Uma coisa... E muito pelo contrário, o que eu acho maravilhoso é usar algo tão trivial Pois é, mas... para contar algo muito maior. Eu e acho que isso ela quis o texto é dizer. rico em fazer isso. Eu acho que ela quis dizer por causa disso. Pô, é impossível acontecer isso, meus amigos. Então, né, vamos colocar assim, né? Então, realmente, para que saia essa reflexão, para as pessoas entenderem que, a gente está falando desde o começo, tá atualíssima essa história, infelizmente. Infelizmente, não é só no Brasil, né? Em vários lugares do mundo.
Tá aí, gente. Quer saber o que nós estamos falando? Porque agora já virou um papo aqui de reflexão. Vai ter que assistir o espetáculo, não vai ter jeito, não é isso? Com certeza, vai ser um prazer. É indo lá. Então, e detalhe, você encontra esses dois lá na saída, lá, querendo bater em alguns deles, inclusive. Deixa pra lá. Bom, vamos continuar aqui, que nosso papo é longo e o tempo é curto. Bom, antes de eu colocar a foto, Júlio, eu quero uma coisa com você. Você passou pela Globo, pela Record, pela HBO, pela Netflix, né? Grandes musicais da Broadway. A gente tá falando agora do Flashdance, por exemplo, né? Em qual dessas transições aí, que é porque muita coisa, como você citou há pouco, que acreditaram mais no seu trabalho até do que no próprio Brokeback no momento, né? Você sentiu que caiu de paraquedas? Vai lá, Júlio, caiu, tu vai fazer essa coisa. Nossa... Olha, honestamente, eu acho que tudo me custou tanta dedicação que eu acho que nenhuma delas eu de verdade caí de paraquedas, assim. Olha, de verdade, assim, porque, nossa, tudo foi tão difícil para ser conquistado, tão sofrido, que eu realmente não acho que teve nenhuma de paraquedas, assim. É claro que, assim, no começo de carreira, tem aqueles eventos que a gente faz, tipo assim, se vestir de ursinho puff pra ir animar uma festa infantil com as crianças tentando rasgar sua roupa. Isso sempre acontece. Já aconteceu muitas vezes. Mas eu acho que fora isso, as outras coisas foram conquistas lutadas. Uma coisa vai levando a outra, né? Sim. Quanto mais você trabalha, mais em evidência você fica, mais as pessoas te veem, às vezes te convidam para um projeto. Já caí de paraquedas em umas furadas, mas eu soube me retirar, porque eu aprendi cedo a me levantar da mesa quando o jantar não está mais sendo servido. Muito bom. Maria, põe a nova um pouquinho, que eu quero saber um pouquinho das novelas Poliana, Moça e Família é Tudo. É isso mesmo? Você esteve nesses projetos. Achou aí, Maria Nova, pra gente colocar o pessoal aqui ver. E aí, como é que foi esse projeto? Olha lá, era de bonzinho. Você vê, de bom moço, né? De bom moço. Não, foi super interessante, assim, foram os meus primeiros trabalhos na TV. E eu acho que tem isso também, que o Júlio estava falando de cair de paraquedas. A gente passa a nossa vida inteira se preparando para esses momentos, assim, né? Porque realmente você cai nesse momento, é uma coisa que não tem muita preparação. Quando você pega um trabalho para fazer de participação, ou mesmo no Brokeback, eu caí um pouco de paraquedas porque eu não estive ali durante 2 meses preparando. Foi o convite, então? O convite? Essa história é muito boa. Essa história é muito porque maravilhosa. Eu nunca recebi o teste pro Brokeback. Eu não recebi. Quem recebeu o teste foi o menino que mora comigo, o Jota. Querido, amo ele, muito obrigado por essa oportunidade, pra sempre, Jota. Que legal. Era uma quinta-feira à noite, eu tinha acabado de sair do banho, 10 horas da noite, tava indo dormir. Aí ele falou, amigo, você não me ajuda com um teste que eu vou ter? Eu falei, é claro, pra gravar. Ele recebeu o teste? Ele recebeu o teste pro Brokeback. Amigo? Ainda, muito, né? Claramente. Um amigo incrível que faria isso, né? Essa história é muito realmente uma Toda história vez que o Dani conta, eu fico assim, cara... Que amigo, né, que faz isso, né? Claro. Muito, muito generoso da parte dele. E daí eu falei, claro, é pra gravar. Ele, não, uma audição, é pra bater texto. Eu falei, vamos aí então, né? Ele, é o segredo de Brokeback Mountain. Eu falei, meu Deus, que legal, que foda. Já sabia da existência do espetáculo. É uma história que eu fico, né, sou fascinado. Não, vamos lá. A gente começou a bater o texto, a decorar e tal. Ele falou, olha, talvez amanhã eu tenha um compromisso de um outro trabalho, eu não consiga fazer o teste. Posso falar com a produção pra você fazer no meu lugar, caso eu não possa? Porque eu acho que esse personagem é o seu perfil. Caramba. Eu falei, pode, claro, né? Aí ele entrou em contato com o Júlio e falou, olha, tem esse meu amigo aqui, mandou minha foto. Vocês não se né, conheciam até então? A gente se conhecia A gente pouco, conhecia né? de ter amigos em comum, assim, De bastidores, exatamente. Mas se conhecia muito pouco. E aí mandou pra ele falou, claro, ele é super perfil, pode fazer, a gente coloca aqui. A gente vai arranja um horário pra ele. No final das contas, meu amigo não foi fazer o teste, eu fui fazer. E aí foi essa coisa, né, amigo? Que aconteceu isso de... caiu de paraquedas pra mim essa oportunidade. Legal. E eu tive pouco tempo, assim, pra fazer o teste. Imagina, a gente recebeu... Ele me passou o texto 10 horas da noite, eu decorei. No dia seguinte, à 1h da tarde, eu tava fazendo uma das cenas mais... emblemáticas que tem ali, bem profunda e com uma carga emotiva forte. E foi um teste muito legal. Então, eu acho que é isso. A gente se prepara a vida inteira como ator pra esses momentos, assim, sabe? Pra essa participação. Que o paraquedas pra esse nem é teste. paraquedas, né? É referência do trabalho, senão não daria certo. Porque o Júlio ele tem um olhar bem clínico, né? Então não deixaria pra passar se não fosse bom, viu? Maria, põe a 3 pra gente. Que a gente falou nos bastidores que o Júlio chegou e elogiou a jaqueta da nossa diretora. Foi. Conta pra gente aí, por quê? Gente, porque essa jaqueta aí faz parte da coleção que foi lançada do Victor Valentim. É no 2011, mais ou menos, né? Tititi, foi uma novela maravilhosa, foi uma novela que foi um marco. E, nossa, foi a primeira novela que eu fiz, na verdade foi a segunda. Eu tinha feito uma novela antes no SBT, chamada Revelação. Foi a primeira novela que a esposa do Silvio escreveu, quando eles tinham rompido aquele contrato com a Televisa. Só que isso faz muitos anos. E era um papel pequenininho, assim.
Então a primeira novela que eu tive essa visibilidade foi Tititi. E foi um papel Foi o maravilhoso. ano passado, né? Pela essa cara aqui, né, gente? Olha, a gente falou disso Muito antes, obrigado né? pelo elogio. Não, Nossa, ele- skincare pra gente. Pois é, passa, né? Ou a água que ele toma, porque, pelo amor de Deus, né? Essa daqui, ó. Essa ó. aqui, né? Eu vou levar pra casa, posso? Vou levar naquele copo lá, porque que ele coloca lá. Inclusive, Por favor. como que pode? Esse menino, ele posta 4 horas da manhã, chegando em casa, né? Porque do trabalho, correria, tudo, e tá com essa cara no dia seguinte. Ah, mas sei lá, que é isso, acho que é sorte. E energética. E aí, né? Bom, Zero. Ô Maria, eu vou deixar a pergunta no ar, se der tempo a gente responde agora, senão vocês vão responder pra mim na rede social, porque a gente tem tanta coisa boa aqui, mas é uma Claro. curiosidade. Se vocês pudessem levar pra casa um objeto, alguma roupa de alguma personagem de vocês, esse projeto todo de vida, né? Qual que vocês levariam pra vocês usarem? Você responde daqui a pouquinho. No teatro, Daniel, põe a 10, Maria. Vocês têm cartaz com a peça indicada ao Prêmio Shell. Sim, Pera, são 3 ensaios, é isso? Depois do ensaio, Nora ou Nora? Nora E Persona. Sim. Eram 3 peças, na verdade, né? O diretor pegou 3 peças, 3 era uma peça de 4 horas ao todo, porque ele juntou 3 peças juntas. E a encenação era em 4 horas. A encenação era em 4 horas. E nessa peça eu fazia a Nora, que é a Casa de Boneca, do Ibsen. E eu fazia o Torvald, né? Que é um dos protagonistas ali, talvez o antagonista da Nora. E foi uma grande experiência, assim, estar em cartaz no Sesc Paulista, fazendo esse personagem, que também tem as suas questões profundas ali com a Nora, né? E é muito curioso, assim, você estar numa peça de 4 horas, porque, por exemplo, eu entrava para fazer o Torvald, mas no Persona eu tava na câmera. Eu operava a câmera porque é uma peça que mistura audiovisual com teatro. Tá. Então você faz multifunções ali dentro do espetáculo. E é isso, foi uma peça muito, muito interessante de fazer. Vocês estão vendo o olhar do diretor de produção já, analisando os trabalhos, né? Já tô pensando aqui, 4 horas, Não olha. é. Ó, rapaz, ele aguenta, né? Mas esse diretor de produção, em 2015, ele participou de mais uma novela, aí já na TV Record, Os 10 Mandamentos, é isso? Foi. Aí lá com papel egípcio Shibali. Shibali. Foi. Eu tô falando, tudo ano passado. O Daniel. Essa novela foi uma delícia também. Eu trabalhei 4 anos na Globo, e aí logo depois eu fui pra Record fazendo protagonista de uma minissérie chamada Milagres de Jesus, onde eu fazia um surdo-mudo. A história do olhar, então, ali já passou, Exatamente, né? eu tinha esse recurso pra conseguir atuar. E convivi com durante um bom tempo. Opa. A gente ficou tentando se comunicar de uma maneira muito efetiva. Entendi olha, foi um processo muito bonito. E os 10 Mandamentos foi uma explosão, né? Foi um acontecimento, assim. Eu lembro que, Sim, foi. principalmente no capítulo da abertura do Mar Vermelho, foi Uma produção o Brasil incrível, né? assistindo. É. E foi uma produção linda, imensa. É um projeto que eu entrei para fazer poucos meses e nós ficamos quase 2 anos contando a mesma novela, a mesma história. Caramba. Porque teve os 10 Mandamentos, que foram várias fases, depois teve o filme, Sim. e depois teve os 10 Mandamentos, a segunda temporada, que a gente entregava a novela para a Terra Prometida. Então, foi muito tempo. Foram 3 trabalhos em um. Uau. E foi muito gostoso. E tá no streaming hoje essa novela, né? Tá. Eu não lembro qual deles agora é. A última que eu vi tava na Netflix. É da Netflix mesmo? Isso. Eu tenho alguns streams em casa e eu vi e falei, os 10 mandamentos estão aqui também. Daniel, você criou e atuou, põe a 11, Maria, em uma websérie chamada Faça uma Cena Sobre. Foi, exatamente. Como que é isso, né? Foi indicada a melhor websérie brasileira no Rio Web Fest. Exatamente. Eu acho que aí eu entro um pouco como o Júlio, assim, e eu acho que os atores, eles têm que fazer isso, que é essa coisa de se produzir, de não ficar esperando a oportunidade aparecer, e nisso eu me identifico muito com o que ele fala sobre a gente se produzir, se colocar nesse lugar de produtor. Foi um projeto que nasceu de uma forma muito despretensiosa. Eu me juntei com o Michel, a gente queria produzir alguma coisa, e ao mesmo tempo a gente não queria só produzir um material de ator, um videobook, a gente, o que a gente pode criar artisticamente, algo que possa colaborar e estar interagindo com o público, que seja uma criação mesmo, né, algo que, enfim, a gente possa contribuir de alguma forma aí para as redes sociais. E daí surgiu a ideia de fazer Faça uma Cena Sobre. A gente era um projeto acessível, era uma coisa que a gente conseguiria fazer sem dinheiro nenhum, então a gente produziu sem dinheiro nenhum, só com o celular e com um bom roteiro que a gente escrevia ali. Que ano foi? Foi agora ano passado, se eu não me engano. legal. Foi Ah, é? 2025. Ótimo, diretor Junto com o aqui. Brokeback?
Não, do Brookback foi no final do ano. É verdade, é que a Então gente isso aí começou foi antes. antes. Esse Tanto é menino- que, Eu já tô lembra que eu não com- fui alguns dias em Sé, porque eu tava no Rio, no festival lá, no Rio Web Fest? Era desse. Era desse. Ah, que Descobriu legal. aqui, meus amigos. E ali concorrendo também com projetos que tinham um orçamento muito maiores, né? A gente produziu sem dinheiro nenhum. Então acho que vem muito desse lugar, assim, que passo que você consegue dar, né? Pra produzir a sua carreira. Claro. Às vezes você não consegue fazer uma peça gigantesca, um filme Sim, gigantesco, uma coisa sim. que vai levar meses, anos pra Você fazer pega e uma tudo mais. Brother da vida, o custo é absurdo. Exatamente. Né? Mas às vezes você consegue fazer uma coisa com pouco orçamento, mas muito criativa. E Mel- acho que foi isso que conquistou o pessoal do festival, sabe? A gente tava ali Melhor websérie. concorrendo com projetos que tinham muito orçamento. E o nosso com baixíssimo orçamento, mas muita criatividade. Totalmente independente, olha como dá Totalmente. certo, né? É. Julho em 18, Maria 5 aí. Você entra para o mundo dos streamings ainda aí, né? E não sai mais, não tem como mais, né? Protagonizando Gamebros, como é que Game Bros. Ah, é Game. Game Bros. Tá, Game Bros, que já é em inglês mesmo. Na Netflix como o Gael. Foi, como Gael. Nossa, o Gael foi É um personagem tudo ano passado, muito a cara legal. desse menino. Eu tô envergonhado. Foi uma estreia na Netflix. Foi muito legal e era um protagonista que, nossa senhora, foram semanas de tormento para fazer isso, porque eu tinha muitas dúvidas. O papel é um sociopata. E um sociopata tem uma diferença muito específica, né? Ele não é exatamente um psicopata. Então, tem muitas questões ali e que não eram contadas num lugar óbvio, né? Se passava dentro da estrutura da Polícia Militar de São Paulo. Caramba. Exatamente. E eu trabalhava dentro da Polícia Militar, cara, e foi uma série muito legal, muito legal. Foi dirigida pelo Beto Ribeiro, que também foi autor da série. Foi uma série que, inclusive, durante muito tempo ficou-se uma conversa para ter uma segunda temporada. Opa. Mas olha, foi... E está onde? Na Netflix mesmo, né? A última vez que eu vi era na Netflix ou na Amazon. Agora. Você fez... Tá, acho que tá... Bom, pode ser na Amazon agora então. Então, tá bom. Procura aí, gente. Vocês Por têm aí. favor. Procura aí. Foi muito legal. Que legal. Era uma produção incrível. Bem diferente de tudo que você tinha feito, né? Foi muito legal. Foi E a muito mesma carinha de sempre. Eu nem vou mais falar, porque senão eu vou... legal. Com 15 Vai quilos parecer a menos, inveja, né? né? Vai parecer inveja. inveja. Vou ter que ligar pro meu psiquiatra, não vai ter jeito. Daniel, na 12 aí, Maria, vamos falar um pouquinho aqui, é isso? Você esteve no audiovisual, no Ventre Aberto. Isso, Ela toma placebo. Ela toma placebo, exatamente. E a outra é Pele de Vidro. Pele de vidro, exatamente. Ela toma placebo, é uma produção independente também de pessoal de Campinas, o Gabriel, o Vinícius e o Lucas Maia, que tem um canal no YouTube falando sobre filmes de terror. E é muito esse lugar assim da produção independente, né? De a gente. Outra história completamente diferente, é um filme de terror, é um curta de terror esse. E são pessoas também que estão ali, a primeira ficção do Gabriel, o primeiro roteiro também do Lucas. E a gente teve muito esse ímpeto assim de fazer acontecer também. Sem orçamento, a gente teve que fazer... desafios, hein? Sempre nesse lugar. Eu acho que isso é muito comum na carreira do artista, né? A gente tem que encontrar meios criativos de se produzir. Então a gente fez um crowdfunding também, né? Para produzir, para fazer acontecer Ela Toma Placebo. A gente conseguiu, graças ao Lucas, que conquistou um público na internet que gosta de terror, que assiste as críticas dele. E, enfim, é isso. Eu acho que vem muito nesse lugar assim do cinema independente, bem independente mesmo. Ventre Aberto está em pré-produção, a gente está tentando conseguir angariar fundos para realizar, vai ser um longa dessa vez. Oba. E eu admiro muito essa equipe aí, porque eles são muito engajados em fazer acontecer, sabe? Que legal. Gente, em 2016, foi eleito um dos 10 melhores textos teatrais do nosso amigo aqui, Júlio Oliveira. Eu Nunca? Nossa, Eu Nunca é um espetáculo que acho que é o meu menino dos olhos, assim. É um espetáculo que foi baseado numa história real, que conta a história de um garoto paraplégico. Uau. Muita coisa vai acontecer ao longo do caminho para chegar nesse ponto. A gente fez um caminho muito lindo com esse espetáculo. O espetáculo também, acho que ele marca meu começo de produção. Eu comecei produzindo lá no Shopping Genópolis. Logo depois a gente fez uma turnê pelo país, viajamos em vários lugares. Depois eu fiz uma outra temporada no Teatro Raul Cortez. Aquele teatro 17, belíssimo, exatamente. Logo depois, a gente fez uma nova temporada lá no CCD, recentemente, inclusive com o Gabriel Santana e com a Gabriela Gama.
Nossa, a gente fez tanta coisa com o espetáculo. Inclusive, quando ele começou a nascer, nós apresentamos ele dentro da Fundação Casa, a antiga FEBEM. Que legal. Num esquema muito privado. Uhum. Era uma data especial, Dia das Mães. Nós chegamos a apresentar com os internos e junto com as mães. E a gente teve que passar por várias simulações de situações que poderiam acontecer lá dentro, porque não é muito comum. Sim. Mas era o nosso objetivo, porque o espetáculo conversa diretamente com esse público, né? Seu primeiro texto de ir Foi. pro ar, assim, né? Foi, meu primeiro texto. Mas eu mexi nele durante muito tempo. Eu não me considero um criador de palavras. Eu, como ator, eu sou um manipulador das palavras, né? Mas criar as palavras de uma responsabilidade tão grande. Você cria conceito, Aí, né? quando eu leio coisas como o Brokeback, tantas coisas, eu falo, gente, eu não vou me aventurar a escrever. Mas eu escrevi esse texto, né? não. Vem, meu amigo. Mas esse texto ele ganhou uma notoriedade na época, assim, a gente estava em todos os lugares. A gente foi capa do Estadão. Uau. Na capa. Foi muito legal. Nossa senhora, as críticas eram maravilhosas, eram temporadas lotadas também. A gente viveu momentos, olha, muito legais. E como que foi assistir o espetáculo em cena de outros atores dando vida para as palavras que saíram da sua cabeça? Você sabe que eu não me preocupei com isso, que eu me esquecia disso? Principalmente porque sempre é uma briga muito grande, né? Entre autor e diretor. Sim. Sempre tem, assim, Já dizem que o ouvi isso autor já. bom é autor morto, né? Que não fica palpitando. E eu nunca palpitei, eu sempre deixei. Eu sempre deixei as É coisas... uma frase comum, viu, Daniel? Eu sempre deixei as coisas na mão... Mas e como foi vê-los interpretar? Aí não, sem contar a questão de crítica em si, pô, os caras Eu estão acho que falando eles que são ótimos, né? Então, a diferença é isso aqui. Quando você pega um ator que não é tão experiente, tão bom, o texto fica evidente. O texto ficando evidente, você ainda aí consegue sai, ter né? alguma opinião racional para criticar aquilo. Quando o ator é muito bom, ele só te causa sensações. E as sensações não dão tempo de fazer você pensar se aquele texto é seu ou não, sabe? Então, eu acho que eles facilitaram muito o meu caminho. Mas... É muito bonito você ver algo que você escreveu. Assim, alguém tá falando alguma coisa, aquela cena incrível. Nossa, claro, é o né? mérito da pessoa, de estar construindo, você como diretor também. Mas quando você para depois e pensa, nossa, gente, eu escrevi isso. Eu sei o que é, gente. É a mesma É sensação bonito. que eu tive com a Adele do meu lado, vendo o Júlio atuar. É lindo de ver. Ai, que delícia. Olha, vocês vão ter que voltar, porque tem mais coisa pra falar, o tempo tá acabando. Mas olha, só citar, a gente falou já do Madagascar, falou do Grease, falou de diversos espetáculos. Aí ele também ganhou, inclusive, concorreu a melhor ator coadjuvante da peça The Boys in the Band lá no Ibi Ferreira, né? No prêmio Bibi Ferreira. Exatamente. Foi um espetáculo... 95 anos, essa cara de 18, né? Com tudo isso que ele tem, olha aí. Esse espetáculo foi maravilhoso. Tá vendo? Olha os cowboys já fazendo parte da minha você vida. já tava trazendo Exatamente. o laboratório aí pro peça de hoje. Não, foi maravilhoso. Inclusive, eu recebi uma notícia esses dias, vou até já falar com exclusividade, nós vamos voltar com os garotos da banda. Pois é. Sério? Parece que tem já novidades tem por aí. data de uma coisa? Eu não vou me arriscar a falar, porque eu não sei exatamente, tá? Mas eu acho que vai ser muito legal Já tá novamente contar essa convocado história. pra falar. Por E aí, favor. pensaram na minha pergunta? Qual peça de roupa ou objeto de algum desses trabalhos todos que vocês fizeram, que você falava, ó, eu levaria pra casa, se for roupa eu usaria, se for uma peça eu deixaria lá na minha estante pra lembrar? Não ainda? Olha, a primeira que eu penso é a bota do Enes. Primeiro porque eu acho ela muito bonita. Ela veio de fora. Ela veio de É fora. uma bota internacional, você Maria, tá Não sei entendendo? se sai na foto. Põe aí 2, Maria. Acho que é 2 que tem, mas acho que não tem a bota. Ah, que pena. Agora Eu você vai tenho- ter que ir lá pra ver que bota é essa, meus amigos. Você vai ter agora. que assistir, exatamente, boa. Olha, se eu pudesse levar alguma coisa também que me veio à cabeça agora, então, pra casa, eu acho que seria... O Jack, no espetáculo, ele usa um chapéu que tem uma pena. E essa pena é uma representação de muita coisa ali, né? Desde o começo da peça, quando ele fala até o final. E eu levaria essa pena. Acho que a pena tem uma representação tanto Sim. de liberdade, mas também é só uma pena, né? Parece que ela foi tirada de um bicho e, enfim... Também Às vezes tem um pouco foi, de mas tem castração. um exemplo de... Acho que essa ambiguidade da É. pena me interessa. Muito legal, gente. Vamos saber. Vamos ver essa pena então também lá, né? Pra encerrar em 10 segundos, vocês mudariam o final do Brokeback? Ah, agora eu peguei. Eu acho que não, porque eu acho que a gente tem que deixar o público com a vontade de mudar o final. Eu acho que a proposta da peça é essa, deixar as pessoas incomodadas, querendo que o final fosse diferente. Para que essa mudança seja feita em vida. Nas vidas das pessoas, na realidade que a Sim. gente vive hoje. E aí? Eu também acho. Eu Pensa acho que a igual, proposta do Brokeback se finaliza no incômodo. Se as pessoas forem pra casa com essa inconformação sobre o que aconteceu,
E isso faz com que a roda movimente de um jeito muito mais interessante em casa. Tá aí, meus amigos. Júlio, obrigado pelo carinho. Eu que te agradeço. Daniel também, eu sei que eu correria, eu sei como é, não é? Quando ele falou assim, não posso ir agora, vou depois, eu entendo perfeitamente, porque tem hora... Mas eu disse que viria, e aqui estou. E ele vem, e vai voltar a contar essa novidade que a gente vai trancar as portas dos estúdios, eles só vão sair depois de contar. E Ricardo, obrigado pelo espaço, obrigado de coração, é um serviço maravilhoso poder compartilhar um pouquinho da nossa história, acho que pra gente mesmo relembrar, né, de tanta coisa que a gente faz, e poder espalhar isso, principalmente em relação ao nosso espetáculo, ao nosso trabalho atual, para que mais pessoas saibam. Te agradeço do meu coração. Agradeço. Conte comigo. Você vai voltar com a Adele, inclusive. Por favor, eu vou amar. Daniel, obrigado também. Muito obrigado, eu agradeço também. E as novidades, quem sabe volta em cartaz, quando você conseguir o filme lá tá meio longo. Com certeza. Muita coisa boa aí Com pra certeza. sair. E você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho. Então não esqueça, e até dia de agosto... Até dia 2 de agosto, Até sexta, sábados e domingos, no Teatro Estúdio, na Santa Cecília. 8 horas. Às 8, sextas e sábados, aos domingos às 6 da tarde. Pelo Simpla, tá fácil, é só entrar lá, digitar e comprar, assistir e entender o que nós falamos, um monte de coisa aqui, enigma, tá bom? Obrigado, amigos, por estar aqui, obrigado vocês que nos acompanharam. Até o próximo episódio do podcast, gente que fala. Tchau.